Para tal, eu gostaria nessa noite que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos meditar do verso 1 até o verso 19, mas nós vamos ler agora do 1 até o versículo de número 8. Gênesis, capítulo 22, do verso 1 até o versículo de número 8. Aleluia. Quem encontrou aí diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha e o holocausto, e o pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Amém? Versículo 7. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Amém? Eu gostaria nessa noite, de fato, de passar para você a receita de viver uma vida de sucesso. Amém? Quem quer ter uma vida de sucesso? Quem quer ser abençoado por Deus? Quem quer ser próspero na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida familiar? Quem quer ter um casamento próspero, ter filhos saudáveis, bonitos, cheios da presença de Deus e estar com eles aqui? Todos, né, irmãos? Nós queremos o melhor de Deus para as nossas vidas, nós queremos ter uma vida abençoada. Então, hoje a dica é super importante, é a maior dica de todas para que você tenha uma vida abençoada. Existem algumas pessoas que pregam e falam sobre viver uma fé inteligente, sabe? E aí, quando a pessoa fala sobre fé inteligente, ele coloca essa fé como se você tivesse que fazer várias coisas, tivesse que fazer vários movimentos inteligentes em favor de você receber algo de Deus. Então você faz uma campanha, você faz uma doação, você oferta a Deus e Ele devolve a você aquilo, e Deus faz isso mesmo. Você é fiel no dízimo e Deus te abençoa, e Ele abençoa mesmo. Mas todo esse movimento não gera essa fé inteligente de viver uma vida abençoada. A vida abençoada e essa fé inteligente nos leva a uma palavra simples. Simples, porém, para nós, muitas das vezes difícil, que é a obediência. Viver uma vida de fé inteligente é viver uma vida de obediência diante do nosso Deus. Amém? Quando a gente fala de obediência, né, é algo que não depende de Deus para nós, né, porque aquilo que Deus fez por nós, já fez de maneira completa, seu sacrifício na cruz do Calvário, tudo aquilo que Ele já fez por nós, a salvação, está tudo completo, toda a obra perfeita, que resultou na nossa vida. Mas quando a gente fala em obediência, não é algo de Deus para nós, mas é algo que nós temos que oferecer para Ele. Aí que é mais complicado um pouco, né? Porque se nós somos imperfeitos,
Nós precisamos mostrar para Deus uma obediência perfeita. Nós temos que seguir as suas orientações, as suas ordens, viver uma vida de acordo com a fé que a gente profere com os nossos lábios. Quando a gente se encontra aqui no domingo, pela manhã, pela noite, durante a semana, nós precisamos que essa fé que a gente diz viver apareça para os outros. Isso é um ato de obediência, viver em obediência. Esse é, né, a receita para o sucesso, é viver uma vida de obediência. Devemos então, irmãos, entender que quando a gente desobedece ao nosso pai, à nossa mãe, nós temos uma consequência aqui na terra. Às vezes a gente, quando é criança, fica de castigo, né? O pai coloca a gente de castigo. Antigamente a gente apanhava, hoje as crianças não apanham mais, graças a Deus, né, criançada? Hoje o pai mais coloca de castigo, não deixa jogar videogame, não deixa ver a internet, né? A gente que tem que lidar com criança, a gente sempre tem que fazer essas coisas, e a gente já fica até triste só de dar aquele castigo, né? Já fica, ai meu Deus, coitado do meu filho, daqui a pouco se ele for bonzinho, já vou lá, vou tirar ele do castigo. Nosso coração é assim, né? Mas quando nós desobedecemos a Deus, o negócio é muito mais sério. Porque a desobediência a Deus, ela gera o pecado. E o pecado leva para a morte. Diga misericórdia. A desobediência a Deus é um negócio muito mais sério, porque o final dela é a morte. E a morte, para quem não se arrepende, a morte eterna. Diga misericórdia de novo. Está desligando aqui, não está dando certo. Se você pudesse deixar sem desligar, meu tablet quebrou e eu estava usando o celular da Andriele. Mas vamos lá, vamos continuar no papel mesmo, do jeito que era antes. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Por isso, irmãos, nós devemos lutar, você e eu devemos lutar contra a nossa natureza de desobediência. Note que eu citei o exemplo das crianças agora, da nossa relação pai e filho, não é? E não parece que a gente, o ser humano, tem o DNA da desobediência? Quantos pais já teve que tapar as tomadas da sua casa com fita, para que a criança não fosse colocar o dedo lá, não enfiasse um ferro, um negócio, não é verdade? A gente fala, não faz, mas a criança vai e faz. Não parece que tem um DNA de desobediência? Não é assim? Como que é difícil para nós ouvir a palavra de alguém que exerce toda a autoridade sobre nós, uma palavra pequena, não. É difícil ouvir. E haja um parênteses aqui, que a nossa sociedade, cada vez mais, os jovens, as pessoas estão menos preparadas para ouvir o não da vida, para se frustrarem e recomeçar de novo. Muitas das vezes nós lutamos quando a gente está orando e a resposta de Deus não vem, a gente fica ansioso, mas ainda pior quando a gente ora e a resposta de Deus é não. Aí dá mais frustração ainda. Porque, irmãos, às vezes aquilo que você quer, ele é bom, mas não é o tempo, às vezes, que Deus quer realizar aquilo na sua vida, vai demorar um pouquinho mais. O tempo é de Deus. Um fato é que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, e você vai ver isso acontecer. Amém? Nós estamos vendo as promessas do Senhor acontecer, e cada vez mais estamos indo para o fim de todas as coisas, fim dos tempos, né? Alguém falou assim, esse ano que nós vivemos é um ano que mostra a volta de Jesus. Me perguntou isso, eu não sei te falar isso, mas como todos os anos, outros anos eu posso te falar, que 2020 foi um ano apocalíptico. Sim, a gente viveu coisas que estão na palavra de Deus, que iam se cumprir, e vamos viver outras ainda. Amém? Então, por isso, irmãos, nós devemos lutar contra a nossa natureza de desobedecer.
Saber ouvir o não de Deus, saber ouvir o não é importante para a gente ser vitorioso. Amém? E desobedecer a Deus traz consequências. Isso é só a introdução. Lembra de Adão e Eva? Deus faz lá para eles um jardim tão lindo, maravilhoso, cheio de frutas. Olha, vocês podem comer de todas essas árvores, vocês podem se alimentar, vocês podem ficar aí à vontade, né? Vocês não vão sentir dor, vocês vão estar com os animais selváticos aí, não vão te fazer mal, são todos animais aí de convívio com você. Você não vai sentir dor, não vai sentir, o sol não vai te queimar, você não vai sentir frio à noite, fica à vontade, você está aqui, está livre, né? Mas só uma coisa eu peço para vocês, escute bem, aquela árvore que está no meio do jardim. Obrigado, filho, obrigado, filha, obrigado, família. Daquela árvore que está no meio do jardim, dela você não deve comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Deus já tinha falado, olha, não coma da árvore, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Não era simples obedecer isso? Você tem todo o jardim à sua disposição, mas não. O DNA deles lá, o pecado, o olho, né, aquela coisa de querer ser igual a Deus, né, aquela vontade de ir além, fez com que eles pecassem. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, o verso 17, que diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, dando seguimento, então vendo a mulher que a árvore era boa de se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. E aí começou todo o sofrimento. Por causa do que, irmãos? Do desobedecer. O desobedecer gerou o pecado. E por causa do pecado, o ser humano passou a morrer, porque não era para morrer, não era para ter fim, era para ser eterno, como Deus é eterno, mas por causa do pecado, gera então a morte, amém? Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar, diga isso, obedecer é melhor do que sacrificar, mesmo que obedecer seja um sacrifício. Obedecer é melhor que sacrificar, mesmo que obedecer seja um sacrifício. E aí eu quero trazer para essa história que nós lemos na Bíblia, a obediência de Abraão diante de um sacrifício que ele teria que oferecer a Deus. Ele escolhe obedecer a Deus mesmo que era um sacrifício. E não era qualquer sacrifício, irmãos. Era um sacrifício muito grande, que Deus só podia pedir para Abraão, não podia pedir para mais ninguém. E é por isso que essa história está aqui para nos trazer referência de um homem de fé que escolheu obedecer a Deus acima de todas as coisas e acima de qualquer circunstância. Obedecer é melhor que sacrificar. Essa frase foi dita por Samuel, para o rei Saul, né? Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim, Samuel, porém, disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Deus tinha dado uma ordem ao rei Saul para que ele fosse de encontrar ao rei Agag, dos amalequitas, exterminasse os amalequitas, matasse o rei Agag, e não ficasse com nenhum despojo de guerra, nada. Era para exterminar os amalequitas. E o rei Saul foi, aí a vitória foi grande, porque Deus havia prometido, e aí ele foi, olhou, viu que tinha muito ouro, viu que tinha muitos bichos bonitos, né, bois e carneiros, tudo cevadão, e falou, vamos levar alguma coisa, vamos oferecer um sacrifício para Deus, vamos levar, porque Deus vai se agradar,
né? Olha aí, esse boizão aí poderia ser um sacrifício, esse carneiro, olha, Deus ia se agradar. Mas ele foi desobedecer a ordem do Senhor. E o que gerou? Esse pecado, a desobediência. Gerou a morte, ele perdeu o trono, ele foi morto, seu filho foi morto. Né? É a história que a maioria dos irmãos conhece. Então, o pecado gera morte. Nós precisamos estar atentos em obedecer, prontos para obedecer à voz do Senhor. E a voz do Senhor está na sua palavra. A voz do Senhor, ela é dita todos os domingos aqui. A voz do Senhor é dita às quartas-feiras também. A voz do Senhor é dita quando você abre a internet e começa a assistir um vídeo de pregação, de alguém que está falando, está explicando a palavra de Deus. Pregar é explicar a palavra de Deus. Essa é a voz do Senhor, aquela que nós podemos confiar, aquela que nós devemos, preste atenção, irmãos, devemos obedecer. Acima de todas as coisas, a ordem do Senhor é para ser obedecida. Amém? Por isso nós podemos aprender nesse texto com Abraão a obedecer a Deus. Primeira coisa que eu chamo a atenção sua, quando a gente vê o texto, vocês observam que o versículo 2 está dizendo que, então disse Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 3 diz assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, e ele já foi fazendo aquilo que Deus tinha mandado. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Abraão, ele obedece a Deus sem questionar a ordem de Deus. Não parecia um absurdo isso? Deus havia prometido Isaque, ele era o filho da promessa. Tanto que nesse texto Deus vai chamar o Isaque, o filho, teu único filho, a quem você ama. Esse é o filho da promessa, e Deus pede esse filho em sacrifício. Abraão poderia, como nós, começar a debater com Deus, assim como a gente começa a debater com nossos pais, a argumentar as suas ordens. Por quê? Por quê? Aí quando a gente é vencido pelo porquê, e o pai fala, não, assim, 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 você é vencido, fala assim, mas como? Como que eu vou fazer isso? Sabe, a gente começa a colocar empecilhos, mas Abraão, não. O texto não dá menção a nada de uma conversa dele com Deus, é Deus falando para ele o que ele deveria fazer, e ele fazendo, ele obedecendo, amém? Ele obedece a Deus imediatamente. No versículo 3 nós vemos, ele se levanta logo no outro dia, prepara tudo e já sai na caminhada, porque ele tem que obedecer a ordem do seu Deus, amém? Ele não olha para as dificuldades daquilo que Deus tinha pedido. Olha, ele podia pensar assim, não, tudo bem, já que Deus quer o sacrifício, eu vou fazer esse sacrifício aqui no fundo de casa mesmo, né? Vamos preparar o altar ali, não. Deus mandou ele ir andar 3 dias. Deus mandou ele ir longe. Ele tinha que ir no monte Moriá, ele tinha que ir no lugar que Deus havia pedido. Deus é Deus, ele faz como ele quer, ele age da forma dele, e ele age aonde ele quer. Se ele fala, eu quero agir essa noite lá na Rua Finlândia, na Igreja Presbiteriana Renovada, ninguém pode impedir. Se Deus falou que vai agir, ele vai. Amém? É aonde ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Sacrifício que ele aceita hoje é o nosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a ele, que nós devemos entregar a ele do jeito que ele quer, receber o sacrifício nosso para chegar no seu nariz assim. A Bíblia fala que chega no nariz do Senhor como um cheiro suave, ele se agrada, o coração dele se alegra quando os seus filhos oferecem a ele um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração. Amém? É interessante a gente observar o texto, que Abraão obedece a Deus, porque ele conhece a Deus. Veja bem, ele conhece a Deus, ele sabe das promessas que Deus tem.
É interessante esse texto, no versículo 4 do 22 que nós lemos, que diz assim: disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá, depois de adorarmos, voltaremos a vós. Amém, irmãos? Ele obedece a Deus porque ele conhece Deus, ele sabe que Deus falou, Deus falou que ia dar um filho, que esse filho ia ser o pai de muitas gerações. Deus falou que esse era o filho da promessa que ele tem junto com a sua esposa quando eles já são velhos. Ele pode ter falado aqui nesse versículo: olha, gente, fica tranquilo, fica aqui, eu vou lá e eu e ele, e depois a gente volta para vocês, para ninguém ficar sabendo o que ia acontecer. Mas eu quero crer que ele falou isso crendo em Deus, sabendo quem Deus era, sabendo que Deus ia preparar alguma coisa, um escape, para que o sacrifício do seu filho não acontecesse, porque Deus havia prometido aquele filho. Ele obedece a Deus com todo esse zelo, esse carinho, porque ele conhece Deus. Ele sabe que Deus está pedindo algo difícil, mas que o mesmo Deus que podia receber aquele sacrifício, era o Deus que poderia dar outro filho, era o Deus que poderia fazer outras coisas, era o Deus que poderia ir além. Ele não estava entendendo, com certeza, ninguém entendeu uma ordem dessa, um pedido desse, mas ele vai e obedece aquilo que Deus havia pedido. Obviamente que Deus não vai pedir nenhum filho seu hoje em sacrifício. O sacrifício, como eu acabei de falar, que Deus aceita hoje por causa de Jesus Cristo, é você, eu, o nosso corpo, a nossa entrega. Quanto mais a gente se entrega a Deus, mais Ele recebe esse sacrifício. A gente abre a mão dos nossos desejos, da nossa vontade carnal, do pecado, daquela coisa que nos afasta dEle. Esse movimento nosso é o sacrifício que Deus recolhe, que Ele gosta, que Ele se alegra. Aleluia. Você, pelo fato de você estar aqui nesta noite, ter vencido aí uma chuvinha, né? Eu vi pessoas entrando aqui com guarda-chuvinha assim, isso é um sacrifício e Deus está alegre por isso, amém? Porque você não mediu o esforço de estar na casa dEle, louvando, adorando e bendizendo o seu poderoso nome. Glória a Deus, aleluia. É interessante olharmos para o texto, e aqui nós vamos avançar no texto, porque quem obedece, lembra no começo que eu disse que eu ia dar para você a fórmula do sucesso? Eu ia falar para você hoje sobre você viver uma vida de vitória. Eu ia falar hoje para você sobre você viver uma vida próspera, materialmente, financeiramente, espiritualmente, familiarmente, tudo, toda a sua vida ser abençoada. Era sobre isso que eu ia falar. E há benefícios, irmãos, para aqueles que andam pelo caminho da obediência. É duro, não é? É simples, mas é duro. Quando a gente ouve a palavra de Deus, diz assim: olha, buscar em primeiro o meu reino, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é fácil. Você busca primeiro o reino, a justiça de Deus, e todas as outras coisas são acrescentadas a você. Não é fácil a gente entender o texto, mas é difícil fazer. Porque a gente busca as outras coisas primeiro, para depois buscar o reino de Deus, para depois buscar a justiça de Deus. A gente prefere muito mais fazer 7 sexta-feira de oração e de campanha. A gente prefere muito mais vir na corrente tal. A gente prefere muito mais levantar de madrugada em oração do que obedecer. É obedecer. Se obedecer, o resto vai acontecer. Amém? Obedeça. Diga para quem está do seu lado: obedeça. Glória a Deus. Tão simples como falar, mas não é simples como fazer, né? Se é assim que os irmãos podem entender. Há benefício, então, para quem anda no caminho da obediência. Primeira coisa que eu posso ver no texto, está no versículo 11 e 12, que a gente não leu. Se você quiser abrir aí, você pode abrir. Diz assim a palavra do Senhor:
Nós estamos em Gênesis capítulo 22, tá, irmãos? Gênesis capítulo 22 e agora versículo 11 e 12, nós vamos ver os benefícios daqueles que andam pelo caminho da obediência. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendes a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Veja bem, irmãos, o caminho da obediência é um caminho que faz você, que faz eu, que faz nós sermos respeitados aqui na terra, mas também sermos respeitados no reino celestial. Observa isso. O anjo está dizendo: olha, eu sei que você teme ao Senhor. Eu sei que você não negou ao Senhor o teu filho, o teu único filho. Eu sei que você é temente, eu sei que você é obediente lá no céu. Imagina, né, só fazer uma conjecturação, pensar assim, o céu, os anjos andando, de repente numa esquina um começa a conversar com o outro, e começa a falar alguma coisa, daí um fala: rapaz, você viu o que Abraão fez? Você viu, você ficou sabendo disso daí? Sabe, imaginando, né? A moral de Abraão ficou tão elevada diante de Deus, que lá no céu tinha testemunho sobre ele. O anjo estava dizendo: olha, não coloque a mão sobre o menino, porque eu sei que você teme a Deus. Imagina uma promoção dessa, aquele que anda no caminho da obediência. Certa vez lá no Novo Testamento, algumas pessoas estavam tentando expulsar demônio em nome do Deus de Paulo, né? Eu expulso você em nome do Deus de Paulo, em nome do Jesus de Paulo. E aí os demônios falavam: olha, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, mas você eu não conheço. Amém? Aquele que anda em caminho de obediência, ele é conhecido no reino celeste. Ah, que bênção, né? Esse é o primeiro benefício de quem anda nesse caminho de obediência. O segundo benefício que existe, meu irmão, está no versículo de número 13 e versículo de número 14. Diz assim: Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Glória a Deus. O caminho da obediência é um caminho onde nós vemos e podemos experimentar da provisão de Deus. E a provisão de Deus acontece no momento de maior dificuldade. Abraão vai para o local do sacrifício. O seu filho fala: pai, olha, o cutelo está aqui, a chama está aqui, a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro? Eu quero crer, a palavra também não fala que aquele rapaz, ao entender o que estava acontecendo, ele mesmo se oferece ali e se entrega ao seu pai. Ele poderia fugir da presença do seu pai, mas ele fica por ali, se oferece, seu pai amarra ele, deita ele sobre o altar. O sacrifício ia acontecer. Naquele momento de maior dificuldade, imagina a dor desse pai, o coração devia estar dilacerado, devia estar, não tem nem como a gente imaginar. Quando nossos filhos tossem, a gente já se preocupa. Quando, ai pai, acho que eu estou com febre, você põe a mão. Ai, acho que eu estou com uma dor aqui, então vem cá, mostra os dentes, você abre a boca, você olha dentro do dente, você quer ser um dentista naquela hora para você descobrir o que está acontecendo com seu filho. É assim ou não é, irmãos? A gente se preocupa. Imagina aquele pai naquele momento de maior dificuldade, da sua angústia total. Ele chorava, seu filho devia estar chorando também, entendendo o que estava para acontecer. Nesse momento de maior dificuldade, a provisão de Deus chega
porque ele obedeceu a Deus. Aleluia. E quando ele olha, o anjo dá esse brado que eu falei antes, né? Eu sei que você teme ao Senhor. Quando ele olha, tem lá um carneiro preso pelo chifre, num arbusto. Ele vai lá junto com o menino, pega o carneiro e oferece aquele carneiro em sacrifício ao Senhor. É isso aí. Quem obedece a Deus experimenta da sua provisão. Nos momentos de dificuldade, o Senhor não desampara. Sabe? Como o pastor Júnior pregou hoje de manhã, não sei se você acompanhou na internet, nos momentos de mais dificuldades, o Senhor estava lá. No momento da vitória, o Senhor está lá. O Senhor está trazendo provisão, está livrando o seu povo, cuidando daqueles que vivem em obediência, daqueles que resolvem obedecer a Deus, daqueles que lutam para viver uma vida diante do Senhor em obediência. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, que é o que alguém que vive no caminho da obediência, ele experimenta. Aquele que anda no caminho da obediência, ele vive num caminho de muitas promessas e de muitas bênçãos para a sua família. Amém? Depois que acontece esse fato, você vai ver no versículo 16, no versículo 17 e 18, se você quiser abrir e acompanhar, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que de veras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Aleluia. Porque obedecestes a minha voz. Por causa da sua obediência, eu prometo, Deus está falando com ele, eu prometo e eu juro para você, por mim mesmo, olha que maravilha, pensa nisso. Você já jurou alguma coisa para alguém? Fala, eu juro que eu vou fazer. Eu juro que eu vou ir para a academia. Quem já fez esse juramento? Eu já fiz um monte de vezes e nunca cumpri. Né? Eu juro pelo meu pai que não sei o quê, eu juro pela minha mãe. Isso aqui lá é uma brincadeira, né? A gente não tinha muita consciência de fazer essas brincadeiras. Mas aqui o negócio é sério. Deus está dizendo assim, eu juro por mim mesmo. Não juro por mais ninguém, eu juro por mim, que de veras eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a sua geração, porque você foi obediente, você vai tomar a cidade dos seus inimigos, todas as pessoas da terra serão benditas por causa de você, Abraão, por causa da sua obediência, porque você foi obediente à minha voz. Amém? Quer mudar a sua vida a partir de agora? Quer que a partir de agora você reconstrua, ou você construa um caminho de vitória para a sua família? Quem sabe você veio lá, o vô era alcoólatra, o pai batia na mãe, não sei, o seu contexto de vida. Mas a partir de você pode mudar tudo isso. E Deus pode visitar a sua geração por 1000 gerações. E Ele pode derramar a sua bênção, a sua vitória, a sua prosperidade, se você for obediente à sua voz. Se você obedecer os seus mandamentos, Ele vai te abençoar. Diga amém. É promessa dele. Ele jura por Ele mesmo, eu vou te abençoar, e todas as nações da terra serão benditas por causa de você. Você será bendito. Seu filho será bendito, seu neto será bendito, você vai ver o filho dos teus filhos. Ah, como é bom, nasceu netinho aqui, né? Que delícia, você poder ver os filhos dos seus filhos, você vê a sua família debaixo das mãos do Senhor, cuidada pelo Senhor, porque um dia você resolveu obedecer ao chamado dEle, você resolveu obedecer à sua voz, você resolveu andar pelos seus caminhos. Amém?
E isso, irmãos, depende da gente. Ah, é difícil, é difícil. Vamos pedir ajuda. Peça ajuda para Deus. Ele mesmo vai ajudar você a ser obediente. Peça ajuda, fala, Senhor, eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso deixar isso para trás. Eu preciso andar porque eu sei que é errado. Isso está me afastando do Senhor. Isso está gerando morte na minha vida. Por isso, meu Pai, eu decido hoje a obedecer a sua voz. Eu saio daqui desta noite decidido a te obedecer e não olhar mais para trás, para que eu tenha uma vida de vitória e abençoada. E você vai contar testemunho de tudo que Deus tem feito na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para encerrar, eu gostaria de abrir um outro texto da palavra do Senhor com você, que está em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 até o versículo 9. Preste atenção nessa palavra, guarde ela no teu coração. Abra a Bíblia aí, acompanhe com a gente. Marque ela aí na sua marque ela aí na sua Bíblia para você refletir nela na sua casa também, tá bom? Deuteronômio 28, do versículo 1 até o versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus, ó. Se atentamente obedecerdes à voz do Senhor, o teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Diga amém. Se ouvirdes, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na terra, bendito serás no campo e na cidade. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo, nos celeiros e em todo o empreendimento da tua mão. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado, contanto que guardes os seus mandamentos e andes nos seus caminhos. Você não vai precisar correr atrás de bênção. Você não vai precisar ir atrás, fazer força para receber a bênção do Senhor. Quando você obedece, a bênção do Senhor te alcança, né? A palavra está dizendo que a bênção do Senhor alcança você. Quer dizer, você está andando aí na frente, está precisando da bênção, tal, está sendo obediente, o Senhor manda a bênção, vai correndo e te alcança. Amém, irmãos? Se a gente atentamente ouvir a voz de Deus, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua voz, e nós seremos benditos ao entrar, nós seremos benditos ao sair. O Senhor nos exaltará, aleluia, se nós obedecermos a sua voz. Amém? Decida firmemente em seu coração nessa noite, obedecer a Deus. Decida firmemente em seu coração andar pelos caminhos do Senhor. Decida firmemente buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Decida isso. Dentro do seu coração, fala, Senhor, eu não tenho força nem para dizer sim, mas eu peço que o Senhor me ajude, porque eu vou tomar para mim essa palavra, e eu serei abençoado, porque eu serei obediente à tua palavra e à tua voz. Amém, irmãos? Glória a Deus, fique de pé, em nome de